E aí vocês chegaram para gravar o Bicho Solto. Como foi esse processo aí, cara? Quanto tempo vocês ficaram no estúdio? Você foi, não tinha nenhuma música de antemão, né? Foi o primeiro trabalho com o Djavan, foi ali no estúdio, então. Sim, aí a gente, na verdade foi bem interessante, porque eles marcaram tipo como se fosse uma pré-produção já gravando, que foi até no estúdio Joá, que era um estúdio que era do Torquato Mariano na época, com acho que o Renato Luiz também, tinha alguns sócios que era no estúdio no Joá. Era no Joá mesmo ali, né? E aí a gente foi para lá meio pré-produzindo, assim, gravando já, com toda a estrutura de gravação, mas, entre aspas, sem a necessidade de estar valendo ali. Mas o Djavan estava no presente o tempo inteiro. O Djavan ali, construindo, já tinha alguns... Ele tinha muitos... isso já era até sabido, né? Que ele geralmente vai para o estúdio com alguns pedaços. E faz a letra na hora, faz né? a letra, ele deixa dicas, assim, com a fonética dele, né? Aquela coisa de cantar. Ele vai deixando uns pedaços que depois você vê que ele colocou na letra. Sim. Né? E aí ele ouvia muitas ideias, tinha um gravador que ele tinha muitas ideias. Aliás, isso aqui é legal, vamos desenvolver. Aí ele fazia um A, a gente achava, fazia um B, algumas já estavam mais completas. Não tinham todas as músicas que vieram a ser do álbum ainda nesse processo da pré-produção, mas acho que a gente ficou umas 2 semanas ali para depois entrar nessa gravação oficial no AR. Esse álbum, que te devora desse álbum? Te devora desse álbum. Você lembra dessa música que te devora pintando ali? Lembro. Foi a última? Não. A última, não me lembro exatamente qual foi, mas o Te Devoro já era já estava na primeira leva. É porque ele disse, eu já vi numa entrevista, ele dizendo o seguinte, pô, cara, preciso de uma música pop para tocar na rádio. Ele falou que meio que Te Devoro foi nessa pegada. Assim. Ele tinha... É dessa mesma história, cara, que acho que era... Ele tinha um gravador, assim, por exemplo, aí eu lembro que ele achou uma música que tá no disco, que é uma música dele com Dominguinhos, que era uma música que o Dominguinhos tinha mandado para ele botar uma letra e tal, aí ele meio que terminou, que é Retrato da Vida. Eu lembro que essa era uma... Sabe? Então ele estava sempre consultando essa fita, era aquele gravador quadrado ainda. Sim, de cassete mesmo. De cassete. E a maioria do material estava ali. Tinha coisas que ele ouvia. Teve coisas também que a gente trabalhou e não foram para frente. Mas aí, quando a gente entrou para ir pro AR, aí as coisas já estavam mais definidas na cabeça dele. Ali no estúdio, então, foi só uma pré mesmo. Mas era uma pré-gravando. Tanto que algumas músicas que estão no disco acabaram sendo versões que a gente fez ainda no estúdio Joá. Com a versão mesmo valendo o que foi gravado lá. Gravado lá. A gente chegou a regravar, mas eles acabaram escolhendo, né? Ele, o Calazans, ele o produtor, o Calazans sempre ali coprodutor das coisas, e muito responsável pelo jeito de conduzir e tal. E aí eu acho que essa coisa também ele já estava, acho que buscando de uma certa maneira, um caminho pop dentro do que é ser Djavan, né? Não aquele caminho pop tradicional ali. Sim, sim. Né? Então, eu acho que isso foi a porta também para chamar o Max para tocar, porque o João Castilho já estava na banda. Essa primeira fase no estúdio Joá foi só com o João. Ah, tá. E aí eu acho que depois que ele viu a coisa do disco, quer dizer, eu acho, só porque eu não conversei isso com ninguém. Foi a coisa de chamar o Max, que também é um cara muito presente. Depois acabou, né, coproduzindo também muitos álbuns dele na sequência, mas que eu acho que foi um cara que trouxe aí, quando apareceu o Te Devora, aquele riff, aquela coisa ali que é bem marcante da música. Que foi o João Castilho que fez, né? É o Max. Ah, o Max? Ah, entendi. E é engraçado você falar nisso, porque o João já veio aqui, o Vini já veio aqui também. E o Vini, eu perguntei para ele dessa audição e falou assim, pô, eu fui na audição tal, mas acabou chamando o João. E ele falou assim, achei que foi a melhor escolha mesmo. O Vini falou? O Vini falou, muito humilde, né? Ele falou assim, acho que o João tinha uma coisa um pouco mais brasileira que eu não tinha e tal. Mas enfim, o Vini também tem uma história maravilhosa aí, né? Hoje em dia é produtor também lá no The Voice, né? Mas vamos fechar então esse álbum, você gravou todas as músicas no baixo, foi tudo você, né? Esse álbum, ele tinha uma coisa legal, quer dizer, acho que tem, né? Essa característica de chamar as pessoas para gravar e para seguir na turnê. Porque ele poderia gravar os álbuns com quem ele quisesse, né? Do mundo inteiro. Sim, né? sim. Como até já fez. Mas eu via que... Até na época perguntei isso pro Bala um pouco. Falei, mas por que não chama o Arthur? Porque para mim o baixista do Djavan, o baixista mais icônico do Djavan, para mim, é o Cisão Machado. É o que
colocou assim a digital e ele e o Theo, na época do Sururu de Capote, junto, obviamente, com o Djavan, Luizinho Avelar, assim, aquela banda, ela traça esse caminho que fez com que, por exemplo, você falou, eu queria ter banda e tal, assim, mas se eu fosse tocar com um artista, o que desperta meu lado musical é o Djavan, porque o Djavan, ele tem a música do Djavan, né? Ela faz um link com os músicos. Sim, né? Todo mundo gosta, admira, quer tocar, ou enfim, tem essa história. Mas como essa época do Sururu tinha passado, e o Arthur era o baixista. Subiu depois, né? Sumiu depois. E aí, o Arthur, essa época ficou muito marcada, né? Aquela banda que era o Arthur, o Bala, Marcelinho Martins, Calazans, Torquato, o Glauton. Essa formação, para mim, foi muito marcante. E o Arthur era o Arthur desenvolveu trabalho solo, ele já era esse cara que propagava não só a energia Arthur Maia de ser, mas a coisa musical. Ele era um cara que, bicho, quando você tocava com ele, você tocava melhor, sabe? Todo mundo, você via, era nítido, a coisa dele, o amor com os músicos, como ele abraçou as pessoas que não eram exatamente tão conhecidas, como ele lançou vários músicos, como ele trouxe para perto muita gente, era um cara muito agregador. Todo mundo gostava do Arthur, né, cara? Todo mundo, cara. E eu falava assim, mas assim, na verdade, por que ele vai me chamar? Pô, se ele pode chamar o Arthur. E o Marcelo tinha tocado, Mariano também, que é outro monstro. E por que ele chamou você? Então, aí ele falou isso. Ele falou que ele gostava de fazer as turnês e gravar com a mesma pessoa. E o Arthur estava com o Gil. É verdade. Ele ficou com o Gil um tempão. Professor, Gil, professor. E aí ele estava procurando opções, enfim, aí acabou acontecendo isso. Pra mim, eu fiquei ali. Aí vocês fizeram depois logo uma turnê, você falou que ficou 2, 3 anos direto, né? Que a turnê do Bicho Solto acabou emendando naquele disco ao vivo, que é um disco, acho que onde ele fez 25 anos de carreira. E aí quando a gente estava fazendo o show já era muito legal, mas ele falou, mas não pode não ter aquele sucesso. Não pode não ter aquele, não pode não ter aquele. Virou um álbum duplo, lotado de sucesso. Foi logo em seguida, então. Foi logo na seguida, tipo, depois de um ano, acho, de turnê. Deve ter umas 22, 24 músicas, não é isso? Cara, por aí, porque era. E aí ele resgatou vários sucessos, e aí botou tudo no mesmo disco. Aí essa turnê do ao vivo virou, ao vivo vendeu milhões de cópias, essa turnê era bombadíssima. Isso aí eu lembro muito bem desse momento aí, porque realmente, cara, muito. O Djavan é aquele tipo de artista que tem que escolher o que vai tocar, né? Porque tem muita coisa pra tocar, né, cara? No set list só não dá. Tanto que tinha até poucas músicas dos discos que estavam sendo lançados, né? Porque tinha que colocar realmente uma quantidade de música de sucesso dele que não dá pra não tocar. Pô, se não tocar assim num show... Mesmo, né? Ele não querendo. Pô. Não, tem gente que fala assim, pô, vim aqui pra ouvir Cibis. Se a pessoa não ouvir isso lá... Que tem um fãzão do Djavan, mas tem muita gente que não é um fãzão, que conhece 3, 4 músicas. Isso é normal, né, cara? Claro. Até porque, pô, essas músicas... Ele tem essa característica de ter atingido muita gente com uma música de qualidade, né? As músicas dele tocaram em novela, tanto que até é uma expressão que nesse caso aqui não tem nada de pejorativo, é uma obra assim batida, porque todo mundo toca no barzinho, todo mundo toca no tal lugar, todo mundo toca na roda de violão, todo mundo faz isso. É uma música muito ouvida, né? A música dele, assim, em todos os lugares. E era até legal, porque às vezes eu passava num barzinho ou outro, tinha um cara tocando baixo, né? Aí tocava Eu Te Devoro, assim. Eu falava, pô, mas a linha não é meio essa, hein, cara? Brincadeira. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starling Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita, se você é guitarrista, para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.